Você já achou 1 Samuel 28? Muito bem. Eu não vou ler agora, à medida em que for falando, eu vou citando, porque li-o domingo passado, você vai acompanhar. Só relembrar o que falei no domingo passado. Iniciei o estudo sobre a experiência de Saul com a pitonisa, a necromante de Endor. Para não ultrapassar a hora, ficou para hoje a continuidade do sermão. Vimos que a vida de Esaú, o primeiro rei de Israel, foi um grande desacerto. Ele conseguiu unanimidade, desagradou o povo, desagradou a sua própria família e desagradou a Deus, sobretudo. O Espírito Santo que havia ungido Saul para ser rei em Israel, agora por causa da sua constante desobediência a Deus, havia se retirado dele. Naqueles dias, o Espírito Santo podia entrar na vida de uma pessoa e sair dela. Hoje, ele fica na vida do crente para sempre. Então, Deus já não falava ao coração de Saul, quer fosse por sonhos, por Urim e Tumim, que era uma espécie de cara ou coroa usada pelo sumo sacerdote para saber a vontade de Deus, ou pelos profetas do Senhor. Era assim que Deus se manifestava naquele tempo. Assim como Deus não falava ao seu coração por causa da sua desobediência, Saul procurou uma médium, uma necromante, uma pitonisa, que era algo terminantemente proibido para o povo de Deus. E nós vimos, no domingo passado, que segundo a lei de Moisés, em Deuteronômio 18, versículos 10, 12, e em Levítico 20, versículo 27, que Deus diz que tentar se comunicar com o morto é abominação aos olhos de Deus. Você está repelindo Deus da sua vida. Você está dizendo claramente que está se afastando de Deus. Aos olhos de Deus, em Israel, quem buscasse esse tipo de coisa devia ser morto. É uma ordem muito clara que nós temos no Antigo Testamento. E que Saul, enquanto vivia em plena comunhão com Deus, proibiu o seu povo de consultar médiuns. Isso está em 1 Samuel 28, versículo 9. Você, espero que esteja com 1 Samuel 28 aí. Ele comparece diante da médium e a própria médium disse para ele. A mulher respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então, por que preparas uma armadilha contra mim para me fazer morrer? Agora, entretanto, longe de Deus, sem conseguir ouvir a voz de Deus, Saul apela para a necromância para tentar falar com os mortos. Então, preste atenção, 2 servos estrangeiros que sabiam onde encontrar uma mulher assim que consultava mortos, vão guiar Saul. Versículos 7 e 8, 1 Samuel 28. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E os seus servos lhe disseram: há uma em Endor. E chegaram à casa da mulher. Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromância e me faças subir aquele que eu te disser. Esses versículos, eles nos mostram que quem contou essa história
para o amanuense que a registrou foram esses servos, esses criados, os 2 servos que levaram Saul à casa da médium. Porque Saul morreu em alguns dias depois dessa história. E essa história não foi perpetuada por Saul, porque Saul não queria que isso fosse sabido, porque isso implicaria em abominação para ele próprio, e segundo o próprio Saul, era proibido consultar médiuns. Só depois da morte de Saul que essa história foi contada e só pode ter sido relatada por esses 2 servos. Normalmente, em situações assim, alguém presente registra. E aí, testemunha. O amanuense, o escriba, escreve o que está ouvindo, o relato, aquilo que lhe foi relatado. Eu disse aos irmãos que eu tenho plena consciência, estudando esse texto, que quem estava aqui não era Samuel. Quem apareceu para Saul não era Samuel. Nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê. Por isso nós podemos pensar em alguns princípios para não crermos que era o Samuel, o profeta de Deus, que se revelou a Saul aqui nessa sessão mediúnica. Em primeiro lugar, relembrando, eu falei para vocês do princípio lógico. Todos os métodos de Deus se revelar estavam fechados para Saul por causa da sua desobediência a Deus. Deus já não lhe falava nem por sonhos, nem pelo sumo sacerdote, nem por Urim, nem por Tumim e nem pelos profetas. Você acha que agora Deus, que não usou os métodos usuais, agora diante de um homem que o repelia, Deus usaria então um método para se comunicar com Saul, um método que ele disse que era um método abominável? Um meio que ele reprovava justamente para responder um homem que vivia em desobediência? Princípio lógico, a resposta é não. Não era Samuel por causa do princípio hermenêutico. É a ciência da interpretação. Você entende um texto difícil através de um texto claro sobre esse assunto. Um texto fácil de ser entendido sobre esse assunto. E eu citei na semana passada que o evangelista Lucas registra a parábola contada por Jesus entre rico e o Lázaro. Um mendigo que vivia na casa, aos pés da casa de Lázaro, e era profundamente ignorado, e Jesus conta que eles morreram. Lázaro foi para o céu, o mendigo, e o rico foi para o inferno. E lá no inferno, Jesus contou isso, o rico, sofrendo muito, diz: Pai Abraão, manda alguém daqui descer até os meus 5 irmãos e dizer a eles que eu estou atormentado nessa chama, dizer que eu estou sofrendo muito, manda a eles. E a Bíblia diz, contada por Jesus, que Jesus disse que o pai Abraão disse para o rico no inferno: eles têm a lei e Moisés, se não ouvirem a lei e Moisés, tampouco ouvirão alguém que desça daqui e fale alguma coisa. Então, Jesus claramente negou a possibilidade de alguém voltar do inferno ou de qualquer outro lugar para comunicar
uma verdade. Aliás, um voltou, Jesus Cristo, veio do céu e chegou à terra, e chegou aqui e muita gente não crê. Morto não pode voltar. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos e creiam. Se não crerem neles, nem que alguém volte crerão. Isaías 8, 19 e 20, o profeta diz também assim: a favor dos vivos se consultará os mortos, eles têm a lei e o testemunho. É isso que diz Isaías 8, 19 e 20. Terceiro lugar, eu dizia que não era Samuel pelo princípio da coerência. A Bíblia pode suscitar questões para nós. Alguns textos bíblicos suscitam questões, outros dúvidas, mas não contradições. Deus diz claramente na Bíblia que consultar mortos é abominação aos seus olhos. É um ato execrável que merece a morte. Iria agora mandar Samuel sair da glória, do gozo eterno, do céu, para responder a um homem que estava em profunda desobediência a ele, Deus, usando um método que Deus reprovava, simplesmente para dar uma satisfação a Saul? A resposta, segundo a coerência de Deus, é não. Em quarto lugar, não era Samuel pelo princípio exegético. Nós vimos que o tipo de profecia dada por essa médium é a profecia délfica. É aquele tipo de profecia que pode acontecer ou não. O método usado também nos horóscopos hoje, que parte do princípio das probabilidades. Foi isso que eu falei. Agora vamos ao que aconteceu com as profecias dadas por essa médium, dados por esse Samuel, entre aspas. A Bíblia diz que se uma profecia não se cumpre como dita, é que ela não vem do Senhor, segundo Deuteronômio 18, versículo 22. Essas profecias, essas palavras ditas pela médium se cumpriram. Ela erra inicialmente em relação à morte de Saul. Ela diz que quem mataria Saul seriam os filisteus. Saul se matou, se suicidou. Ela disse assim no versículo 10: o Senhor também entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E a Bíblia diz em 1 Samuel 31, 4, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul se matou. Ele mesmo se suicidou. Não foi morto pelos filisteus. Erra em relação à morte dos filhos. Ele diz: você e seus filhos estarão comigo. O pretenso Samuel disse, né? O ancião disse: vocês estarão comigo, dizendo, vocês estarão mortos, não é? E dando a ideia de que todos os filhos estariam mortos, você e seus filhos. Isso está em 2 Samuel 2, de 8 a 2 e 21, 8. Saul tinha 3 filhos. Diz a Bíblia que um dos filhos de Saul, Isbosete, foi coroado rei por Abner e reinou sobre Hebrom e Israel por 2 anos. Sobre Israel por 2 anos. Mas a Bíblia também registra outros 3 filhos de Saul: Jonatas, Isvi e Malquissua. Ele tinha ainda 2 filhas, a filha mais velha chamada Merabe e a filha mais nova chamada Mical. Dos filhos que morreram de Saul, Jonatas
e mais um. Não morreram todos os filhos de Saul. Ele erra em relação à data da morte. Ele diz que Saul ia morrer amanhã. E a morte de Saul, no entanto, ocorreu cerca de 12 a 15 dias depois. O que a entidade profetiza acerca de Saul era de domínio público. No capítulo 28, ela diz que Deus havia abandonado Saul e que ela diz, todo mundo já sabia em Israel. Em 1 Samuel 15, quando Samuel, o profeta de Deus, era vivo, Samuel foi repreender Saul e disse para Saul: Deus espera mais obediência do que sacrifício. Você não obedeceu a Deus. O pecado da rebelião é igual ao pecado de feitiçaria para Deus. Por isso, pois rebelião é como pecado de adivinhação e obstinação como a maldade da idolatria, visto que tu rejeitaste a palavra de Deus, o Senhor também rejeitou você como rei. Disse isso na presença das principais autoridades ali, na frente de todos os anciãos do povo de Israel. Todo mundo sabia das palavras de Samuel. E agora a pitonisa, com a voz de Samuel, diz exatamente isso que todo mundo sabia. Mas mais, em 1 Samuel 16, no capítulo seguinte, Jonatas, o filho de Saul, possível herdeiro do trono em Israel, ele mesmo diz a Davi, que Davi reinaria no lugar do pai. Porque ele sabia, porque ele viu a história de Samuel ungindo Davi rei em Israel. Além disso, quando Davi poupou a vida de Saul e o fez 2 vezes, tendo a vida de Saul nas suas mãos, Saul na frente de todos os seus guerreiros gritou publicamente: Davi, meu filho, você será rei em Israel. Próprio Saul, antes de consultar a pitonisa, já havia reconhecido que Davi seria o próximo rei. 5º lugar, não era Samuel por um princípio escatológico. Porque nós temos aqui um problema quanto ao destino de Saul e de Samuel. O texto afirma que a pitonisa disse o seguinte para Saul: tu e teus filhos, como se fosse Samuel, tu e teus filhos estareis comigo. Então Samuel, pretenso Samuel, disse para Saul: você e os seus filhos estarão comigo. 1 Samuel 28, 19. Está lá, está lá. Aí nós temos um problema, porque nós temos que pressupor 2 alternativas e 2 possibilidades. Ou Saul ia para o céu, desfrutar da companhia eterna do Pai, gozar das delícias eternas, depois de ter em vida se recusado de se aproximar de Deus, de obedecer a Deus, de andar em obediência a Deus. Ou Samuel, um dos profetas mais amados e relevantes da história de Israel em todos os tempos, estar no inferno. Aí ele diria: você vai vir aqui para o inferno, você e seus filhos comigo. Ou então está dizendo: Saul, você vai vir aqui para o céu, e você vai estar aqui comigo com o céu. Ou Saul ia para o céu, onde estaria Samuel, o profeta de Deus, o homem de Deus, o homem que foi usado por Deus, ou ele estaria no inferno.
onde estaria Saul no dia seguinte, segundo a pitonisa? Agora, mais que isso, qual é a causa determinativa da morte de Saul? A Bíblia afirma que Deus o matou porque consultara a um médium, a uma médium. 1 Crônicas 10, 13, 14. Vou ler. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor e também porque procurou a mulher que consulta os mortos e não buscou o Senhor, por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Nós temos outra questão escatológica aqui. Nós devemos perguntar qual o local em que este Samuel que aparece estava. O texto diz, deixa eu voltar um pouco para os irmãos que não estavam aqui. A Bíblia diz que Saul era maior do que o povo, do ombro para cima. O cara era grandão. Aí ele se disfarçou, mas não cortou a perna. Né? Aí em Israel só tem uma pessoa que é maior do que todo mundo da cintura, dos ombros para cima, é ele. Pode ir de rainha de Sabá, irmãos. Pode se fantasiar de rainha de Sabá. Que a mulher vai bater e falar, epa, esse aí ainda veio com assessores antes, dizendo, olha, vai chegar uma pessoa aí, ela precisa muito. Presta atenção, irmãos, bota o texto na sua mente. Aí a mulher, que não era burra, olhou e falou, Saul. Aí falou, olha, você não sabe, vocês estão me trazendo um problema aqui, você não sabe que Saul proibiu todo mundo de consultar a médium, eu vou morrer. Ela falou, não, pode fazer que está tudo limpo. Ela já sacou que era Saul, entendeu isso. E aí ela diz, vejo um Deus que sobe da terra. Prestem atenção às expressões, versículos 13 e 14. Estaria Samuel debaixo da terra? Nem mesmo na concepção espírita, a ideia de que o espírito de Samuel estivesse na sepultura, era admissível, irmãos. Sabe quem ensina isso? Quem ensina isso são os adventistas, que com o conceito de sono da alma ensinam isso. O conceito espírita é diferente. Para os espíritas, a pessoa vai para um plano superior e fica vagando, aguardando uma nova oportunidade de se reencarnar. É isso que eles nos ensinam. Agora o texto diz que a mulher teria feito subir. O que subiu, o espírito ou o corpo de Samuel? Se foi o espírito que subiu, nesse caso o espírito estava preso à terra. Se foi o corpo de Samuel, que feições tinha Samuel? E ninguém sabe. O texto não fala das feições de Samuel. O que diz o texto? O texto diz que a mulher diz, vejo um ancião, há um Deus subindo da terra. Ela vê uma figura, ela diz que está vendo uma figura. E aí, a Bíblia diz, versículos 13b e 14, vejo um espírito, na versão outra, que vem subindo do chão. Ele lhe perguntou, qual é a sua aparência? Ela lhe diz, vem subindo um ancião coberto com uma capa. Entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. O texto não diz que era Samuel. O texto diz que entendendo Saul, que era Samuel, porque Saul não viu absolutamente nada. Era Samuel ou tomou a forma de Samuel?
Outro aspecto a ser mencionado é como sabemos que era Samuel. Ele diz que vê um espírito, uma versão diz, veja um Deus, Deus com letra minúscula. Vemos que Saul já estava propenso, inclinado a aceitar qualquer veredito que lhe fosse dado. Então ele crê tratar-se realmente de Samuel, entendendo que era Samuel. A mulher nunca disse que era Samuel. O que ela disse? Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. É isso que ela disse. Quem viu Samuel? Ninguém. É a resposta. O relator do texto assim o descreve. Saul não o viu, apenas acreditou e passou a ser para ele uma afirmação de verdade. O texto nunca disse que aquela figura era Samuel. E as pessoas encontram dificuldade com o versículo 15 que diz, Samuel disse a Saul. E então as pessoas me dizem o seguinte, se Samuel disse, conforme é dito no versículo 15, então a manifestação mediúnica aconteceu. Na verdade, quem narra o fato, o descreve como ele acha que é. Saul entendeu que era Samuel. O escriba também entende assim pela circunstância presenciada. Além disso, é bom a gente considerar o estado físico e emocional de Saul. Ele estava física, psicológica e espiritualmente abatido. Ele está prostrado. Nessa situação, as pessoas são presas fáceis de engodo e de mentira. Então, pastor, quem seria esse personagem? Samuel? A minha resposta é não. Ninguém nunca voltou. Nem o texto afirma que era o profeta. A Bíblia diz que os mortos não voltam. Vá lá em Isaías 8, 19 e 22 e você vai ler isso de volta. Davi teve um filho com Batseba, um filho adulterino. E quando a criança nasceu, ela ficou muito doente. E Davi começou a orar, pedindo a Deus que essa criança permanecesse, que ela sobrevivesse. E a criança morreu. E Davi diz assim, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tem plena consciência que aquela criança não podia voltar mais. Isso está em 2 Samuel 12, versículo 23. Deus teria vindo? Não. Uma sessão mediúnica não tem a mão de Deus. Uma sessão mediúnica é abominação para Deus. Deus não está nessa história. Deus não havia respondido a Saul pelos meios comuns, porque o havia rejeitado, e agora usaria um meio que ele reprova para atender o clamor de um homem ímpio. Homem ímpio, sim, não pio, um homem que não orava, um homem que não buscava Deus. E aí eu vou para um livro chamado Eu Falei com os Espíritos. Nesse livro da editora Mundo Cristã, Vitor Ernest, ele conta a história muito interessante. Um homem começou a frequentar sessões espíritas porque tinha saudades de um irmão que havia falecido. E naquele centro, os médiuns usavam um fenômeno chamado megafone. E durante a sessão, o médium entrava em transe, e as suas forças e poderes psicofísicos levantavam um megafone que ia flutuando e dava a mensagem ao ouvido de cada um dos participantes da sessão mediúnica. E esse homem ficou profundamente impressionado com isso.
Então resolveu levar a sua mãe numa outra sessão. A mãe não era crente, nem frequentava a igreja, mas ela amava e lia a Bíblia. Ela então acompanhou aquele filho que começou a achar aquela sessão muito estranha. Lá veio o megafone falando com um e com o outro, e passou perto do ouvido daquela senhora e lhe disse algo que chocou o seu coração, e a mulher disse assim para o megafone: ué, não é isso que a Bíblia diz, não. E o filho pensou que o Espírito ia lhe dar uma tremenda bronca, mas passou. Então ele saiu daquela sessão espírita e decidiu comprar uma Bíblia e começar a ler a Bíblia. E a mãe recomendou que ele lesse 1 João 4, de 1 a 3. Eu acho que eu botei aí. Está numa letra menor para caber tudo. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. 1 João 4, 1 a 3. E aí esse homem volta à sessão espírita, louco para pôr o teste em prática. Então, naquela sessão que ele volta, quando o megafone chegou perto dele e disse: ó soberano Espírito de luz e verdade, por favor, responda, Jesus Cristo é o Salvador do mundo? E ouviu do megafone: é claro, meu filho, por que duvidas? Crês somente e viverás. E ele pensou e disse: não é bem essa pergunta não. E voltou e perguntou ao megafone: ó Espírito de luz, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos pecados do homem? Claro, ou tu não sabes quanta virtude havia nele? De repente ele se lembrou da pergunta, falou: não é nada disso. E aí esperou o megafone voltar e ele disse: ó Espírito de luz, tu confessas que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que se manifestou em carne e que encarnou para destruir as obras do diabo? Então o médium foi jogado longe e, bufando, o rapaz se levantou e foi embora daquela sessão mediúnica. A Bíblia afirma que Saul morreu por ter consultado um médium. Você pode ir a uma sessão espírita, mas saiba que você não está tendo um encontro com Deus. Deus reprova. Quem estaria lá? Um espírito enganador? Certamente essa é a única possibilidade razoável. E esses fenômenos acontecem diariamente ao redor do nosso planeta. Milhares de pessoas têm se assentado supostamente em mesas mediúnicas para conversar com pretensas pessoas mortas. E o inimigo tem usado essa estratégia para nos desviar da necessidade de ouvirmos como Jesus nos ensinou, ouvirmos a Moisés e os profetas, ouvirmos a palavra de Deus. Enquanto as pessoas vivem se distraindo, consultando pretensamente os mortos, elas não consultam a Deus. Vou repetir isso. Enquanto as pessoas vão pretensamente consultar os mortos, elas não estão consultando a Deus e não consultam a Deus. Acaso não consultará o povo ao seu Deus, diz Isaías, a favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. Basta lermos mais cuidadosamente a Bíblia para chegarmos à conclusão. Os médiuns chamam isso de entidades espirituais.
Eu diria, cujo prazer é desviar os nossos olhos de Deus e nos distrair. E todos os que invocam esses mortos passam a ser orientados pelos guias que são seres espirituais, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. São seres enganadores. E aqui a minha palavra àquelas pessoas que honestamente buscam uma resposta de Deus, e muitos têm sido atraídos ao espiritismo e à mediunidade. Eu preciso trazer uma palavra final. Já disse que nós temos que tratar essas pessoas com muito amor. Temos que orar por essas pessoas. Seja amiga delas. Ore por elas. Fale de Jesus para elas. Fale com amor. Irmãos, eu quero lembrar uma outra coisa mais. Saul não encontrou consolo no espiritismo. 1 Samuel 28, 20, imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Não houve alívio ao coração de Saul. A experiência com entidades espirituais gera angústia e mais tribulação no coração de Saul. Não trouxe paz nem direção para ele, não. Ele saiu dali, mas desesperançado, e terminou seus dias se suicidando. E aí eu paro e falo para os irmãos, as palavras de Jesus, ditas palavras de Pedro, ditas na sua palavra, 1 Pedro 2,6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Se você deseja ser aprovado diante do Pai, este é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando buscamos a mediunidade, deixamos de buscar Deus. Buscamos sinais, manifestações, entidades, pessoas mortas e assim por diante. E deixamos de buscar a Deus. E Jeremias diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nossa solução está em Deus e não em entidades. Nossa resposta está em Cristo e não em médiuns. Nossa resposta está na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.